Oi, gente, boa noite. Vem com a gente que está começando o programa Família Projeto de Deus. Hoje o nosso assunto é depressão na família. Como lidar e ajudar alguém que está passando por depressão. Certo, Silvia? Boa noite. Certo, boa noite, amor. Boa noite a você de casa que está ligado aqui com a gente na Rede Século XXI. Bom, hoje em dia já não é tão difícil falar sobre depressão. Afinal, ela já foi classificada como o mal do século. Mas ainda há muito preconceito quando se fala nela. Muitas pessoas acham que depressão é doença de quem não tem o que fazer, de pessoas fracas, que não rezam nem lutam. Mas isso não é verdade e nós vamos contar tudo para você no programa de hoje. E você conhece alguém que tenha depressão ou quer saber como identificar e ajudar alguém na sua família que possa estar deprimida? Então manda sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, é 19 99902 0021. E para conversar com a gente, nós recebemos o psicólogo Francis Franco. Boa noite, Francis, bem-vindo ao Família Projeto de Deus. Boa noite, Carlão. Boa noite, Silvia. É uma alegria estar presente aqui com vocês. Boa noite. E junto com a gente também está o Padre Lício de Araújo Vale. Boa noite, Padre. Boa noite, Silvia. Seja muito bem-vindo. Carlão, boa noite, Francis, boa noite, Paulo, boa noite você que nos acompanha. Alegria enorme estar aqui. Com a gente também o Paulo Bonato, que lida com a depressão na sua família e vai dar o seu testemunho para a gente. Boa noite, Paulo, seja bem-vindo. Boa noite, Carlão. Boa noite, Silvia. É um imenso prazer estar aqui com vocês, amigos de longa data, né? Que bom. Que Deus nos abençoe nessa conversa, nesse bate-papo aqui. Amém. E para começar, eu gostaria de perguntar para o Francis. Francis, o que é a depressão? Silvia, a depressão, basicamente, porque esse é um assunto onde a gente vai se aprofundar hoje e ele é complexo, mas basicamente a depressão é um transtorno onde há um desequilíbrio no tripé mental, físico e químico da pessoa. Certo. E dá para a gente identificar causas? O que causa a depressão? O que causa esse desequilíbrio? Como existe esse tripé, né, a causa de uma depressão ela é variada. Existem causas físicas, né, por exemplo, a pessoa que é mais sedentária, que não se exercita tanto, de forma bem simples, estou colocando aqui alguns pontos, né? A questão química, ou seja, a pessoa tem uma diminuição em alguns neurotransmissores, ou seja, alguns componentes químicos que agem no cérebro, como a endorfina, como a serotonina, a dopamina, por exemplo. E também temos a questão mental, ou seja, uma pessoa que costuma ter pensamentos mais negativos está mais propensa a ter depressão do que uma pessoa que geralmente tem uma visão mais positiva da vida, ou que tem um fluxo de pensamentos mais positivo. Aí vocês diriam, né, perguntaria também para o Padre Lício, que a tristeza ela é um sintoma da depressão? Eu acho que a gente precisa distinguir entre tristeza e depressão. A tristeza, normalmente, ela tem um motivo. A gente fica triste por alguma razão. Normalmente, a tristeza está ligada a alguma perda, né? A gente entristece porque perdeu alguém, perdeu alguma coisa. A depressão ela é uma sensação de vazio e uma tristeza recorrente, né, que fica muito tempo, e a gente não sabe o motivo. Então, eu penso que a gente tem que fazer, e muitas vezes na prática, né, a gente acaba confundindo. Mas a diferença básica, Silvia, é essa. A tristeza tem um motivo, a gente sabe por que a gente está triste, a gente lembra sempre de porquê, o motivo que nos leva àquela tristeza, enquanto que na depressão a tristeza é profunda, mas sem nenhum motivo aparente. O Paulo, eles estão falando aí na teoria e tudo, né? E você está experimentando isso na prática, é isso mesmo? Por aí? É exatamente, o padre estava falando isso, eu estava pensando aqui. A tristeza do depressivo, ela não tem um motivo. Ela não tem assim,
Não tem um motivo aparente. Pode até existir um motivo interno ali que tá no subconsciente dela. Como o Francis falou, né? Nesse tripé, alguma coisa está desequilibrada. Exatamente, né? alguma coisa tá desequilibrada. E é uma tristeza que não dá para mensurar. Isso que é muito estranho. Numa tristeza por um luto, você consegue entender aquilo. Ah, não, ele perdeu o pai, ele perdeu a mãe, então é a tristeza que vem da falta de alguém, exatamente, que gera aquela emoção, que gera aquela consternação. E que, com o passar do tempo, aquilo vai passando. A tristeza do depressivo, ela não tem uma origem muito clara. Existem vários pontos que podem gerar isso e ela não passa. Eu acho que isso aqui é a grande dificuldade dessa doença, é que a tristeza é muito difícil de passar. Vamos entender um pouco mais sobre a depressão na reportagem da Renata Santos. Acompanhe com a gente. Na aparência, o humor, mas por trás disso, a depressão. Dá para imaginar quantas pessoas convivem com esse misto de sentimentos? O ator Robbie Williams foi exemplo disso. Considerado um dos atores mais engraçados do planeta, ele sofria de depressão e foi encontrado morto em casa. Outras pessoas bem-sucedidas também já sofreram com a doença, que atualmente é considerada por muitos como o mal do século. Meu Deus! A tristeza e a angústia são sentimentos comuns que podemos sentir a qualquer momento da vida. Na morte de um ente querido, na perda de um emprego ou em desencontros amorosos. O problema é quando esses sentimentos não dão trégua e aí tudo perde a cor. O desinteresse começa a ocupar espaço daquilo que antes lhe dava prazer. É o caso de Jaqueline, de 46 anos. Ela é professora e sofre de depressão há 15. Toma diversos medicamentos e faz terapia. Já pensou várias vezes em suicídio. Projeção para o futuro, às vezes quando você está depressiva, é difícil você ver futuro, né? A gente não vê futuro. É que nem eu comentei, a gente vê tudo cinza, é como se o mundo tivesse parado. A depressão é caracterizada por uma tristeza profunda, associada a sentimentos de dor, amargura, irritabilidade, baixa autoestima e culpa. Além disso, ela vem acompanhada de distúrbios do sono e falta de apetite. Cerca de 25% da população tem, teve ou terá depressão ao longo da vida. Hoje nós estamos falando aí, como você viu no vídeo, sobre depressão. E a gente quer contar com a sua participação também. Além do WhatsApp, a gente tem o nosso call center. Liga para a gente também, que a gente aguarda a sua participação também por esse canal. 19 3871 9620. Francis, a gente viu aí uma série de sintomas, né, de a pessoa depressiva, ela até o olhar dela, vocês estavam aqui comentando, né? Comenta um pouquinho, explica melhor para a gente esses sintomas, essa reportagem que a gente viu agora há pouco. Além dos sintomas que foram mostrados na reportagem da Renata, né, ela elencou várias coisas, a gente já consegue perceber também na própria pessoa, como foi a Jaqueline, que apareceu no nosso vídeo, na reportagem, alguns sintomas, ou seja, algumas características da pessoa que tem depressão, ou seja, o olhar um pouco perdido, a fala mais devagar, um pouco mais arrastada, os movimentos também mais lentos e a própria forma de se expressar, às vezes utilizando alguns adjetivos mais negativos, né? Tudo isso junto faz com que a gente perceba que realmente a pessoa tem um quadro já montado ali de depressão. Mas não é só isso, né?
Eu acredito que seja importante, Carlão, nesse momento, fazer apenas um aprofundamento sobre algo que foi dito, sobre a tristeza quando se perde alguém. Uma coisa é uma tristeza quando a gente perde um emprego, quando acontece uma situação ruim, né? Esse é um tipo de tristeza. Um outro tipo de tristeza, que é o luto, é quando nós perdemos um ente querido, alguém da nossa família morre. No entanto, a depressão não é nenhuma dessas duas tristezas. Um sinal claro para diferenciar é o seguinte: uma pessoa que perde um ente querido, por exemplo, ela vai ficar triste, e isso é natural. Nós temos também que quebrar esse tabu de que ficar triste é proibido. Certo. A gente vive hoje numa sociedade onde ninguém pode ficar triste. Feliz. Pois é, e isso está errado. Todos nós temos os nossos momentos de tristeza. Uma pessoa que perde um ente querido, naturalmente vai ficar triste, vai sentir a tristeza daquela pessoa que se foi. No entanto, ela, ao pensar na pessoa, em alguns momentos ela se recorda da pessoa com alegria. Ela se lembra dos momentos felizes que passou com aquela pessoa, até conversando mesmo com familiares. Depois volta a ficar triste, chora de novo, etc. A pessoa que está com depressão não tem essa variação, essa oscilação. Ela sente uma tristeza profunda, constante. E o diagnóstico de depressão é feito quando essa tristeza constante ultrapassa 2 semanas. A partir de 2 semanas, sentindo uma tristeza profunda, constante, muitas vezes, né, como o padre citou, sem uma razão aparente, então já podemos começar a diagnosticar como depressão. E no nosso vídeo, né, que foi colocado, ela fala é difícil ver o futuro, né? Então, você imagina uma pessoa que não consegue visualizar futuro algum. E aí ela já pensou em suicídio. O padre é um especialista, né, e entende bem desse assunto da depressão, do suicídio. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente, né? Por que ocorre esse pensamento às vezes, né? Qual a relação, né, do suicídio à depressão? Pois é, a depressão é claramente um dos fatores principais que desencadeia processo ou comportamento, como a gente chama tecnicamente, comportamento suicida. Não significa que toda pessoa depressiva vai se matar, não é isso. Sim. Mas a depressão ela é um dos fatores de risco grande para o suicídio. Por quê? Exatamente por causa disso. Porque a pessoa ela é possuída, eu diria, pela desesperança. Ela não tem esperança em mais nada, nem em ninguém. E o risco grande da depressão ser fator desencadeante de suicídio é porque a única maneira que a pessoa encontra de tentar se livrar da sua dor emocional, da sua dor psicológica, da sua dor de alma profunda, e na reportagem, um dos itens que ela falou foi exatamente a dor, a pessoa ela só consegue vislumbrar como saída para a sua dor ela tirar com a vida dela. E aqui aproveito para dizer uma outra coisa que é um mito, né, que a gente também não fala muito de suicídio. A pessoa que tira a vida dela, no fundo, ela não quer tirar sua vida, mas ela quer se livrar da sua dor emocional insuportável. E Padre Lício, como é que a gente percebe? Por exemplo, o Paulo tem experimentado lá na casa dele uma pessoa com depressão e tudo mais, né, dentro da família. Como é que a gente percebe que esse comportamento do suicídio está se avizinhando, se ele se manifesta ou não? Basicamente, assim, Carlão, o comportamento suicida ele tem 4 etapas. Eu vou tentar explicar brevemente. Ele começa com o que a gente chama de ideação suicida. A pessoa começa a ter pensamentos recorrentes de se matar, de tirar a vida dela. Isto evolui para a segunda etapa do processo. A pessoa faz um plano de tirar a vida dela.
Então, por exemplo, no caso de depressivos, é muito comum tomar a medicação toda de uma vez. Isto evolui para a terceira etapa do processo, que é a chamada tentativa de suicídio. Ou seja, a pessoa tenta executar o plano que ela traçou. E se ela obtém êxito, então o suicídio está consumado. Então, o suicídio ele é o final de um processo de 4 etapas. Repetindo, começa com os pensamentos recorrentes de morte, evolui para o plano de suicídio e para a tentativa. A pessoa normalmente dá sinais. A grande maioria das pessoas que tiram sua vida dá sinais. Sinais verbais, falas diretas, tipo, eu quero morrer, quando você voltar, eu não vou estar mais aqui. Frases diretas. Só te interrompendo, mas aquele discurso, então, que cachorro que late não morde, nesse caso, não. Isso é a gente precisa estar atento. É mito. A pessoa começa a dar esses sinais verbais mesmo. É mito. Normalmente, na grande maioria dos suicídios, a pessoa dá sinais, ela vai avisando. Ela avisa através de falas diretas. Então, este exemplo que eu estou dando, eu quero morrer, eu não aguento mais. E frases indiretas. Carlão, quando você voltar, eu não vou estar mais aqui. É uma frase. Então, também são frases indiretas. E mudanças comportamentais, mudanças de comportamento. Então, a pessoa, por exemplo, a pessoa é extremamente extrovertida, brincalhona, daqui a pouco ela se recolhe, ela diminui seu convívio social. Então, associar, ligar o farol amarelo, quando perceber frases diretas ou indiretas de morte com mudanças comportamentais. Então, esses são os sinais. Por exemplo, meu pai morreu por suicídio. O meu pai dizia para os meus tios uma fala direta. Meu pai dizia para os meus tios, eu estou pensando em fazer uma grande besteira. Puxa. Essa era a frase que ele dizia para todo mundo. E ninguém teve a coragem de perguntar para ele que besteira que ele estava. Besteira era essa. Puxa. Ele tirou a vida dele em 1970, há quase 50 anos atrás. Mas só para dizer que a pessoa vai dando sinais. Padre, e nós que somos cristãos, católicos, né? Como fica a parte espiritual? Porque a gente, quando a gente se aproxima de Deus e a gente coloca para Deus essa situação, a gente coloca, Senhor, eu estou passando por essa tristeza, como que funciona isso? Como é que a gente pode dar uma dica, por exemplo, alguém que está passando por uma depressão, que se coloque mais próximo da graça de Deus? Não, pois é, obrigado, Silvia, acho que essa pergunta é fundamental. Eu acho que é importantíssimo se aproximar da graça, né? Inclusive, um dos fatores de proteção ao suicídio, dados pela própria Organização Mundial de Saúde, é você ter uma religiosidade, você ter uma fé, porque você se relaciona com um outro, né? O psicólogo é o Francis, ele pode até detalhar melhor, porque eu não sou nem psicólogo nem psiquiatra, mas é assim, você se relaciona com Deus, e isto te tira da sensação de isolamento, de solidão. Então, assim, a dica é de fato, buscar aproximar-se de Deus pela graça, pela oração, e também buscar ajuda, buscar um profissional de saúde mental, ou psicólogo ou psiquiatra. Eu, normalmente, indico procurar primeiro o psicólogo, para que ele possa, a partir do diagnóstico, encaminhar ou não por psiquiatra. Porque, às vezes, a pessoa vai procurar o psiquiatra direto e aí, às vezes, fica só, né, Paulo? Fica só com a medicação e não trabalha as causas. Então, normalmente, eu indico o seguinte, procure um psicólogo ou o serviço do CAPS no seu município e, a partir daí, buscar ajuda para um profissional ou serviço de saúde mental. Ô, padre, e o uso de álcool e droga? Pode aprofundar, ou o que vem antes? É o álcool e a droga e leva a uma tendência suicida, ou o comportamento suicida a gente diz o seguinte, de alguma forma? Carlão, a gente diz o seguinte, eu vou usar uma palavra meio técnica, comorbidade aumenta risco, quer dizer,
mais de um fator associado aumenta o risco. Então, por exemplo, se a pessoa tem depressão e ela começa a beber para mascarar esta depressão, ou para disfarçar essa depressão, e ela entra, por exemplo, num consumo abusivo de álcool, então ela tem depressão, e ela entra num consumo abusivo de álcool, ela se coloca numa situação de risco maior para o suicídio. E a recíproca é assim, verdadeira. Às vezes, a pessoa que consome abusivamente álcool pode, perdendo a autoestima, perdendo a própria característica da doença, né, porque o alcoolismo também é uma doença, também pode terminar num processo depressivo. Então, aquilo que o Francis estava falando das 3 dimensões, né? O alcoolismo pode ou aprofundar o desequilíbrio, desequilibrar mais ainda, né? Ou, de alguma forma, não resolver, né? Causar um desequilíbrio onde ainda não existia antes, né? E o Francis, tem gente que fala assim, a depressão é falta de Deus, né? Também a gente percebe um preconceito. A gente não pode dar um diagnóstico desse, né? Porque a gente, nós não somos profissionais da área e tudo mais. Então, tem gente que fala, precisa de Deus mais na vida, tá? A gente sabe que é importante, mas você não pode dar esse diagnóstico. E você acha que isso ataca gente sem fé, por exemplo? Você acha que uma coisa está relacionada à outra? Como que funciona? Bom, primeiro, vamos continuar desmistificando algumas coisas, né? O programa, nós estamos aqui no início, mas já entrando em assuntos bem delicados, mas que são importantíssimos. E é uma graça podermos falar sobre isso. Então, começo respondendo a sua pergunta, Silvia, da seguinte forma. Depressão atinge ser humano. Ótimo. Independente de raça, cor, classe social e idade. Religião, inclusive crianças e idosos. Certo. E aí ia chegar justamente nesse ponto. Independente de religião. De forma alguma, a depressão significa falta de Deus, ausência de Deus, ou distanciamento, ou castigo, ou algo do tipo. Né? Tá. É um conjunto de fatores, como a gente já conversou, que leva a um estado de depressão. Acredito ser importante também, até para a gente desmistificar, entender a palavra depressão. A gente pode imaginar o seguinte, que nós temos 3 comportamentos, imaginem 3 linhas. Né? Nós temos a alegria, nós temos a estabilidade, a regularidade e a tristeza. Okay? Na nossa vida, ao longo da nossa vida, a gente caminha por esses 3 estágios, algumas vezes subindo, ou seja, ficando mais alegres, outras vezes mais estáveis. Às vezes no mesmo dia, né? A gente tem que Exatamente, a gente e tem mulher oscilações. Mais ainda. Perfeito, exato, dependendo. Mas por que as mulheres, por exemplo, Silvia, que você coloca? A depender também do estado hormonal, Sim. Né? Há uma mudança, uma oscilação de humor. E aí que está. A depressão é também uma variação de humor, só que é uma variação de humor muito profunda. Então, quando a pessoa está alegre, e aí ela desce para a regularidade, e digamos que aí a pessoa fique triste, até aí, normal, todos nós somos assim. A depressão é quando a pessoa passa desse nível de tristeza para baixo, e aí faz uma depressão. Por isso que tem esse nome. Exatamente, por isso tem esse nome, por isso é a depressão. Então, a gente tem que deixar claro isso. Isso acomete qualquer pessoa. A relação com Deus, ela ajuda muitíssimo, pelos motivos que o padre já explicou aqui, né? E também já foi comprovado cientificamente que pessoas que têm uma espiritualidade, ou seja, têm um método de oração, têm uma ligação com o transcendente, conversam com Deus todo dia, elas desenvolvem sentido de vida, sentido de pertença, sentido de comunidade, dão um sentido para a sua existência e isso reforça o seu estado químico, ou seja, isso faz com que aqueles neurotransmissores, aqueles componentes químicos que estavam diminuindo, aumentem e ela se sente mais disposta e é um ciclo virtuoso, ou seja, ao fazer isso ela se sente melhor e consegue vencer a depressão. Claro, eu estou falando aqui
do que ela faz a partir dela própria e também com a ajuda, né, da religião, da espiritualidade, da sua fé. Claro que isso também tem que estar acompanhado de um trabalho psicoterápico, ou seja, a mudança do seu modo de pensar e dos seus comportamentos, e também de uma ajuda farmacológica, ou seja, se a pessoa precisa realmente tomar um remédio, um medicamento antidepressivo, por exemplo, nesse caso, é importante aliar tudo isso. Mas finalizo dizendo o seguinte: a religião ajuda e muito, a fé ajuda e muito, principalmente aquela pessoa que confia, que tem uma relação próxima com Jesus Cristo. Essa relação ajuda a sair mesmo de momentos depressivos profundos. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre esses assuntos todos. Você viu aí que o tema de nosso tema hoje é depressão na família. Como ajudar, como lidar com isso. E você deve ter percebido também que a gente está com problema nas redes sociais hoje. O WhatsApp não está funcionando direito. Então, se você quiser participar, é muito importante a sua participação aqui conosco, contando a sua experiência com a depressão, se você conhece alguém. Liga para a gente no call center 19 3871 9620. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.